Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades. Tem boa notícia nesse vídeo, muito boa por sinal, mas antes, não se esqueça de arrebenta no like, arrebenta nesse like, clique no gostei, e é isso, se inscreve aqui no canal Hora do Flu também. Hoje a gente teve ali a coletiva no CT Carlos Castilho. O Hora do Flu estava presente, sendo representado ali pelo nosso Thiago Manolo. E a gente vai trazer as perguntas aqui do Thiago Manolo, tanto para Guilherme Arana, quanto para também o James, tá, pessoal? Mas antes de qualquer coisa, eu preciso comentar sobre o vídeo do Felipe Melo, que tá pegando aí todo mundo, a torcida ficou meio assim. Antes de falar sobre o vídeo, é bom lembrar que o Fluminense venceu o Clássico ontem. Se você não viu a nossa reação, a gente gravou pós-jogo aqui, eu, Thiago Manolo, o Tom Zé, que é o designer aqui desse canal. Também se você precisar de algum designer, é só entrar em contato com ele, link na descrição. A gente trouxe, né, a nossa alegria, a gente viu que o Fluminense ganhou vários reforços, como o James, né, que realmente entrou, fez uma partida espetacular. Teve Facundo Bernal também jogando muito bem, teve o Guga que também surpreendeu, Santi Moreno entrando muito bem, dando assistência para o primeiro gol do Fluminense, ali para o gol do Serna, fora outros detalhes, outros destaques. A gente trouxe tudo, né, na live de ontem, então espero que você, se não assistiu, quer saber o que a gente achou do Fla-Flu, assiste a live lá, tá? Mas, com o que aconteceu, foi um gol do JK, né? JK marcou mais um gol na temporada, realmente aí começando a temporada muito bem, por sinal, né? E o Felipe Melo se prostou em defesa do JK e defendendo aí que o Fluminense já tem centroavante. Vamos trazer o que falou o Felipe Melo, dá uma olhada. Dá uma olhada daqui a pouco, porque eu vou colocar o áudio aqui para vocês, tá bom? Agora sim, se liga. Vitória super importante no Fluzudo. Gol super importante pro John Kennedy. Gol super importante pro John Kennedy. Porque se fala muito da procura de um camisa 9. E tem em casa. Tem em casa. O John Kennedy, ele entrega. Ele entrega. Além de ter faro de gol, né? A bola sobrou pra ele, foi lá, chapou e fez o gol. Agora... Bom, esse vídeo eu peguei aqui no Flu Resenha, tá? E o que acontece? Existem coisas que a gente precisa conversar, tá bom? E a gente tem que ser maduro ao falar isso aqui. Todo mundo sabe que o Felipe Melo tá falando não é um absurdo. Do que, Thiago? Que quando o JK tá bem, ele vai entregar. Gente, vai mesmo. O JK é isso. Só que ainda não aconteceu, né? Tirando ali 2023, do JK manter uma regularidade, né? De ser, de fato, um centroavante que a gente consiga contar durante toda a temporada, né? Um cara que se mantém em alto nível por muito tempo. Isso ainda não aconteceu, né? Tirando 23. A gente tem JK sempre vivendo momentos, né? Lá no alto, lá embaixo, lá no alto, lá embaixo. E a gente viveu isso em vários momentos. Em 2024, né? A gente tem também o JK não conseguindo se firmar, tendo que vir o Cauã Elias, né? Que era um menino, né? Passou o JK, passou o Germancano e foi o titular e ajudou o Fluminense a sair ali da briga para não cair, né? Em 2025 também a gente não teve um JK mesmo voltando do Pachuca, assumindo um protagonismo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não acho que dê para você olhar para 2026 e falar, não, esse vai ser o ano do JK. Vamos confiar nele, ele será o 9. Eu acho que essa escolha seria muito arriscada para o Fluminense, tá? Porque não é desde hoje que o JK vive indas e vindas, né? Então, assim, eu não acho que o Fluminense tenha que confiar a camisa nova ao JK. Acredito que o Fluminense precisa de um centroavante que tenha mais regularidade e que teve mais regularidade durante toda a carreira, né? Então, assim,
O que eu acho é que o JK pode ser útil, né? Ele pode ser útil em relação à utilização, ser uma peça, né, ali no banco, entrando no segundo tempo, ajudando, porque realmente ele fez um excelente Fla-Flu, jogou muito bem. Contra o Madureira também, ele marcou gol, deu assistência. Então, assim, é um início animador de JK. Mas não o suficiente da gente abrir mão de ir atrás de um centroavante. E eu até acho que esse tipo de narrativa, como traz o Felipe Melo, a quem eu amo e respeito muito, né, é muito confortável para a diretoria. Porque pensa, a diretoria já está com muita dificuldade de contratar um 9. Aí você vem com essa narrativa que nós já temos o 9 e não precisa contratar, é o caminho mais fácil. E se eles optarem novamente pelo caminho mais fácil, pode acontecer o que aconteceu no ano passado. Fluminense tentou a contratação do Rafael Navarro, outro centroavante, não conseguiu fechar, olhou para dentro e falou: não, a gente acredita que Everaldo e Germancano vão entregar. No fim, não entregaram e o Fluminense perdeu oportunidades muito boas de ser campeão, tanto em Copa do Brasil, tanto em Sul-Americana. Então, assim, faltou pro Fluminense esse centroavante. E se fizer essa escolha de novo, não, agora a gente confia no Everaldo e no JK. Eu acredito que é o mesmo erro. E acho que a torcida do Fluminense não vai aguentar. Não vai aguentar, porque o estresse é muito grande em relação ao centroavante. Então, assim, por mais que viva um bom momento o JK, ele é um bom jogador para ter como peça. Mas ele não precisa ser o dono, não precisa ser ele o 9 decisivo. Ele não precisa, não. Traga um jogador que faça isso. Traga um jogador que cumpra essa função. Tá bom, meus queridos? Então, sendo bem honesto para vocês, eu acho que é isso aí. A gente precisa ficar tranquilo em relação a centroavante no sentido de... Tranquilo no sentido de entender que dentro do Fluminense não tem esse cara. Não é o Everaldo, não é o JK e não é o Germancano. Precisa sim vir alguém de fora e poder reforçar o Fluminense. Tá bom? Então é isso. Então, o que eu acho também, sendo bem honesto, é que o Felipe Melo não vai falar isso por mal, né? Ele tá falando pra tentar dar uma moral, né, ali pro JK. Mas o problema é se muitos torcedores olharem o JK e falarem: caraca, é mesmo, vamos depositar toda a nossa confiança em JK. E a gente vai de novo fazer as mesmas coisas, né? Os mesmos atitudes que não deram um resultado muito bom. Mas ó, antes da gente trazer a boa notícia desse vídeo, o Fluminense hoje teve ali uma coletiva, né, com o Arana e também com o James. O nosso Thiago Manolo, né, tanto do Hora do Flu e bastidor do Flu, ele esteve ali, né, e ele conseguiu fazer perguntas e tal, e a gente vai trazer aqui pra você, tá bom? Então dá uma olhada aí na pergunta do nosso querido Manolo para o... Oh, meu Deus, eu cliquei errado aqui, gente, me perdoa. Pro Arana. Bom dia, Arana. Thiago Manolo, canais Horas do Flu e Bastidores do Flu. Parabéns primeiro pela vitória, pelo bom jogo ontem, primeiro clássico, né, pela camisa do Fluminense. Como é que você avalia o ambiente interno do Fluminense nesses seus primeiros dias no clube? Cara, como respondi anteriormente, né, é uma família, né? Ontem a gente teve ali a despedida do Keno, né? Todo mundo meio que emocionado. Com os funcionários também. Eu acho que todos super unidos, procurando dar o melhor suporte para nós jogadores. E isso é muito importante no meio do futebol. A gente sabe que o ano é super longo, é estressante, a maioria do tempo fica aqui dentro do CT, então é super importante ter um ambiente como esse, familiar, né? Pra gente ir se ajudando. Temporada é longa, vai ter altos e baixos, né? Só que a gente tem que nos manter forte, unido, né? Para que quando e se chegar um momento de estabilidade, a gente poder sair o mais rápido possível. Show de bola. E também o nosso querido Thiago Manolo perguntou para o James. O James é meio tímido, tá, pessoal? Um homem de pouquíssimas palavras, né? Vamos ouvir aí o que o James falou. Bom dia, James. Parabéns pela partida de ontem. Quando sua contratação foi confirmada, eu conversei um pouco com o seu staff, né, com a sua assessoria, e foi me passado que seu grande ídolo na posição é o Thiago Silva. Então, assim, quando começaram os primeiros contatos,
eu acredito que você vislumbrou essa possibilidade de atuar ao lado do seu ídolo, né? Acabou não acontecendo, o Thiago acabou indo para o Porto, e você acaba que o único zagueiro contratado nessa janela, por enquanto, você acaba vindo para o lugar dele, inclusive utilizando a camisa dele, né? Como é que você se sente com isso? Bom dia, muito obrigado. Cara, é claro que jogar com o Thiago Silva seria um privilégio enorme. Um cara que é referência para todo zagueiro, um ídolo no futebol. E muito feliz de ter vindo, de estar no Fluminense. Thiago Silva é um zagueiro insubstituível. Ele tem uma história linda no futebol e eu espero ter minha história no Fluminense e ter uma trajetória linda também. Eu vou falar uma coisa pra vocês, agradecer o Thiago Manolo, né, que esteve ali no CT Carlos Castilho. Tamo junto, Thiagão. Você é fera. Pra quem acompanha as nossas lives, já tá familiarizado com o Thiago Manolo, né? Então, parabéns aí pelo trabalho, meu amigo. Você é sensacional. Agora, o James, ele é muito tímido, né? Mas ele, cara, ele é tímido só aqui fora, né? Porque o que esse rapaz jogou no Fla-Flu, senhoras e senhores, que jogador eu vi, cara. Ó, que contratação do Fluminense. Por que para pra pensar? Muita gente, não, joga em time pequeno, quando chegar no Fluminense não vai aguentar. Piriri, pororó, pororó, pororó. Meu amigo, não vai aguentar, hein? Imagina, jogou muito. Pra gente terminar também, o Arana comentou hoje na coletiva que ele abriu as portas aí para Hulk. E falou o seguinte: eu comentei no meio do ano, o Hulk poderia assinar pré-contrato. E alguns atleticanos, né, ficaram bolados comigo. Ele é um grande jogador. Se ele quiser, ele pode me ligar e eu vou falar super bem do Fluminense. Diz ali o Guilherme Arana, já tentando trazer o Hulk para ele. E ele disse, né, que o Hulk no Fluminense ia ajudar muito. Hulk, que marcou um golaço no Clássico de Minas ontem. Golaço mesmo, gente. Golaço. Deixou o Jonathan Jesus ali e, pum, chapou, assim. O golaço do Hulk foi surpreendente, assim. Foi um golaço mesmo. E o Arana abriu ali, né, as portas para receber o Hulk no Fluminense, se caso acontecer. Eu ainda não acho que o Martelo tá... Não acho. Não sei. Mas mesmo assim, ele fica sem contrato, né, no fim do ano. Eu não duvido o Fluminense voltar uma carga, até porque o Fluminense deixou claro que ainda tem interesse no Hulk, né? Então, eu acho que o Hulk, se não pintar esse ano, ele... janela do meio do ano, ou não sei, eu acredito que no ano que vem ele possa pintar assim, cara. O Fluminense não é aquele que desiste dos seus sonhos e objetivos, né? Pô, pelo amor de Deus, a gente tem que ser igual o Fluminense às vezes, né? Não desistir dos sonhos. Mas, ó, a boa notícia que a gente tem é da informação do Gabriel Amaral, que o Fluminense encaminhou a renovação com o Kevin Serna, tá? Gente, essa notícia aqui é maravilhosa, né? Então faltam apenas poucos detalhes para o negócio ser concretizado. Então a gente tem aí Kevin Serna com fico e contrato renovado, né? Fico feliz porque é um início de temporada incrível do Kevin Serna também, né? 28 anos, está vivendo o auge físico agora, imagina. E nessa temporada, como você pode ver aqui, ó, eu gosto sempre de mostrar, já foram 2 jogos, né? Ele jogou 90 minutos, que foi o Fla-Flu, e o outro ele jogou 45. Ele não fez nem 2 jogos de 90 minutos e já marcou 3 gols, né? Começou com tudo. Kevin Serna hoje é o principal atacante do Fluminense e o melhor atacante que a gente tem, né? Então, assim, a galera comenta muito sobre aonde o Savarino vai jogar, né, meu amigo? Na do Serna eu acho que fica difícil, cara, porque o Serna tá decidindo muito e jogando muito bem. Tá bom? Então é isso, meus amigos. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever, de deixar aquele like, ativar o sininho tricolor. E ter você aqui é um grande presente, um grande privilégio. Um beijo no seu coração. Você que chega até aqui no fim do vídeo, você é top, tá? Muito obrigado. Um beijo. Fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal.